Pare tudo agora e presta atenção. Se você quer enxergar o que está por trás das manchetes, o que os grandes não mostram e o que realmente mexe com a sua vida, você está no lugar certo. Aqui no Entre Linhas a gente explica o bastidor, mostra quem está jogando o jogo político e por quê. Então já se inscreve, deixa o like e ativa o sininho, porque todo vídeo tem informação quente, análise direta e zero enrolação. Fica comigo até o final, porque a parte mais forte sempre vem depois, e eu vou te contar o que eles não querem que você saiba. O Rio de Janeiro ainda estava sob o impacto de uma das operações mais sangrentas de sua história recente, quando uma carta vinda de Washington mudou o tom do noticiário. O governo de Donald Trump lamentou oficialmente a morte dos 4 policiais fluminenses, exaltou a coragem deles e se colocou à disposição do governador Cláudio Castro para apoiar o enfrentamento ao narcotráfico. A operação, chamada pelo governo de contenção, entrou para as páginas mais duras da segurança pública do estado. Mais de uma centena de mortos nos complexos da Penha e do Alemão, horas de confronto, escolas fechadas, blindados circulando e o Comando Vermelho reagindo com bloqueios e ataques. Foi nesse cenário que o secretário de Segurança Pública, Victor dos Santos, recebeu o documento assinado por James Sparks, do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, deixando claro que a maior potência do mundo via aquela ação não como um excesso policial, mas como um ato de guerra contra uma organização criminosa que há anos exporta drogas, armas e violência. A carta falava em admiração e respeito pelos agentes caídos e dizia que os Estados Unidos estão dispostos a qualquer apoio necessário. Isso, dito depois de uma operação que setores do país tentaram rotular como massacre, reposiciona o debate. Se Washington enxerga um Estado em combate ao crime organizado, por que parte do debate interno insiste em tratar o caso como se o governo fluminense fosse o vilão? A verdade incômoda é que o que aconteceu na Penha e no Alemão não foi uma batida policial comum. Foi uma resposta de Estado a uma facção que já vinha sendo classificada por autoridades locais como narcoterrorista, que usa drones, armas longas, barricadas e age com alto poder de intimidação. O governo divulgou os nomes dos mortos, mostrou que entre os alvos havia procurados por homicídio e tráfico e reforçou que a operação tinha mandados judiciais a cumprir. Ainda assim, o que ganhou destaque em alguns discursos foi o número bruto de mortos, não o contexto de guerra urbana que o Rio vive. É aí que a carta de Trump cai como uma luva na narrativa de quem está na linha de frente. O governador Cláudio Castro pode agora dizer que não está sozinho, e que, se até os Estados Unidos reconhecem o risco que os policiais brasileiros enfrentam dentro de suas próprias cidades, não faz sentido transformar a polícia em ré e a facção em vítima. E note, isso não precisa ser dito de forma partidária. Basta mostrar a sequência dos fatos, polícia cumpre mandado, facção reage com violência, operação termina com 4 agentes mortos, governo do Rio presta homenagens e o governo de Donald Trump envia solidariedade e oferece cooperação. Esse é o enredo. Enquanto a solidariedade vinda de fora dava fôlego ao Palácio Guanabara, em Brasília e no próprio Rio começava outra frente. A disputa política sobre o tamanho da operação. A Comissão de Direitos Humanos do Senado, presidida pela senadora Damares Alves, anunciou que pediria esclarecimentos ao governo fluminense sobre o planejamento, a proteção às crianças e o respeito às normas fixadas pelo Supremo, mostrando que o Congresso não iria deixar o caso passar sem escrutínio. Mas mesmo nessa cobrança havia um subtexto. Damares falou em cenário de guerra e em necessidade de entender o que está acontecendo. E quando alguém chama de guerra, reconhece que o oponente não é um pequeno grupo desorganizado, e sim uma estrutura criminosa que domina território, impõe toque de recolher e desafia o Estado. Isso, somado ao fato de que o próprio Cláudio Castro foi ao Supremo dizer que a operação seguiu os princípios de legalidade e proporcionalidade, forma uma blindagem política que muitos governadores não tiveram em outros anos. Não é qualquer governante estadual que, um dia depois de mais de 100 mortes em favelas, consegue dizer ao Supremo que agiu dentro da lei e, ao mesmo tempo, mostrar ao público que recebeu apoio dos Estados Unidos. Nesse mesmo tabuleiro aparece outro personagem que ajuda a entender por que esse episódio tem dimensão eleitoral.
o governador do Rio voltou a ser citado como nome forte para o Senado em 2026, em dobradinha com o senador Flávio Bolsonaro, justamente depois dessa mega operação. Analistas já apontaram que a exposição firme na agenda de segurança recolocou Castro no jogo, mostrando que, no Rio, quem parece disposto a enfrentar o crime ganha espaço. E agora há mais um ingrediente. Ele pode dizer que o governo de Donald Trump, que tem altíssima influência entre setores conservadores brasileiros, enxerga o Rio como parceiro no combate ao narcotráfico. Isso projeta Castro nacionalmente e fortalece o discurso de que a direita é a que está disposta a pagar o preço político de enfrentar o crime e proteger o policial, enquanto outros setores preferem apressar o discurso de excesso antes mesmo de ver toda a apuração. É uma diferença de postura que o eleitor percebe. A chegada da carta assinada em Washington abriu outra brecha interessante. Se os Estados Unidos estão oferecendo apoio, que tipo de apoio é esse? A linguagem usada, a disposição para qualquer apoio necessário, é típica de quem está acostumado à cooperação policial internacional, com troca de inteligência, rastreamento financeiro, treinamento e até operações combinadas em portos e aeroportos. E por que isso interessa ao Rio? Porque o Comando Vermelho não é mais uma organização de fronteira, é uma facção que já foi apontada por investigações como atuante em rotas internacionais de drogas. Quando Trump, por meio de seu Departamento de Justiça, diz que lamenta a morte dos 4 policiais e elogia o sacrifício deles, ele está dizendo: nós sabemos que vocês estão batendo em gente grande, e isso tem um peso político enorme, porque desloca o olhar do "foi uma operação violenta" para o "foi uma operação contra uma estrutura de crime que também nos preocupa aqui fora". Quem já trabalhou com cooperação internacional sabe que esse tipo de sinalização dos Estados Unidos nunca vem de graça. Dentro do Brasil, porém, esse mesmo fato é consumido de outro modo. Deputados da bancada de segurança pública no Rio e em Brasília passaram a dizer em conversas de bastidor que se até os americanos estão vendo o que está acontecendo, não faz sentido o governo federal ficar só na crítica. E é aí que o episódio mexe com o Palácio do Planalto. Quando Cláudio Castro recebe uma carta dessa natureza, logo depois de o presidente ter feito comentários críticos ao número de mortos, cria-se um contraste incômodo. De um lado, o governo estadual que está enterrando 4 policiais e dizendo "vamos continuar". De outro, o governo federal que está ouvindo sua base mais ligada a direitos humanos e pedindo explicações. E, acima disso, os Estados Unidos aplaudindo a bravura dos agentes. Para quem está vendo de fora, é fácil concluir quem está alinhado com o discurso de lei e ordem. E perceba, não é preciso dizer "a direita está certa". Basta mostrar quem está ao lado da família do policial e quem está, naquele momento, tentando enquadrar a operação. Esse tipo de narrativa cola muito rápido em ano pré-eleitoral. Outro ponto que ajuda a inflamar o debate é o fato de que a operação no Rio veio na sequência de uma série de críticas internacionais à letalidade policial no Brasil. Organizações de direitos humanos falaram em perícia tardia, em falta de transparência, em possível execução. Só que, ao mesmo tempo, o governo do estado mostrou apreensões recordes de armas, veículos usados pela facção para bloquear vias e uma reação articulada do crime organizado em vários pontos da cidade. Quando o crime tem capacidade de bloquear cidade, que nome dá para isso? É uma pergunta que muitos parlamentares da direita já começaram a fazer, e que ganha mais força quando a maior potência do mundo usa o mesmo enquadramento: combate ao narcotráfico. A Carta de Washington funciona assim, como um selo externo de que o Rio não está inventando inimigos. Está enfrentando um inimigo que o próprio Ocidente considera perigoso, e isso esvazia, pelo menos na opinião pública mais afeita ao discurso de segurança, aquele discurso de que se tratou apenas de uma entrada truculenta em favela. Há ainda uma dimensão simbólica que não pode ser ignorada. O policial que morre em serviço, especialmente em uma operação de grande porte, costuma ser lembrado com honras militares, bandeira sobre o caixão e discurso de herói. Quando uma figura como Donald Trump manda dizer que reconhece o sacrifício desses agentes, isso ecoa diretamente nas corporações e nas famílias. Passa a mensagem de que o policial brasileiro, tão criticado em fóruns e redes sociais, é visto lá fora como alguém que está lutando na linha de frente de uma guerra que interessa ao mundo todo. E, de novo, isso ajuda quem está defendendo essas operações. Deputados estaduais do PL,
Senadores aliados do Rio e até pré-candidatos a prefeito vão poder falar nas próximas semanas. Vocês viram? Até os Estados Unidos elogiaram nossos policiais. Em campanha, isso tem valor. O que torna tudo mais explosivo é que o episódio acontece num momento em que o Rio está no centro do debate nacional por causa da operação mais letal já realizada no estado, que deve ser alvo de investigações no Senado e de questionamentos no Supremo. Só que, ao mesmo tempo em que o ministro Alexandre de Moraes pede explicações e a Comissão de Direitos Humanos quer saber se houve proteção às crianças, o governador Cláudio Castro apresenta-se em Brasília dizendo que seguiu todas as diretrizes fixadas na ADPF das favelas e que, se não tivesse agido, o Comando Vermelho teria avançado ainda mais. Ele não diz isso isoladamente. Diz isso amparado por relatórios da sua Secretaria de Segurança, por vídeos de blindados sendo recebidos a tiros e, agora, por uma carta dos Estados Unidos dizendo que a operação foi uma resposta legítima a uma ameaça real. É uma moldura muito forte para quem gosta de se apresentar como gestor firme. Esse ambiente faz nascer outra narrativa poderosa, a de que há uma parte do Brasil que vive em gabinete e outra que vive sob o barulho de fuzil. Quando senadores e deputados mais alinhados à segurança, e aqui dá para citar nomes como o senador Flávio Bolsonaro, que já vem aparecendo ao lado de Castro, ou mesmo parlamentares fluminenses do PL e do Republicanos, começam a dizer que não dá para prender com flor na mão. Eles falam para o morador do subúrbio, para o policial, para o servidor que pega a linha vermelha todo dia. E essa fala, agora, pode ser temperada com algo do tipo: se os Estados Unidos, que têm o FBI, o DEA e toda essa estrutura, entenderam o que está acontecendo aqui e ficaram do lado da polícia, por que nós vamos condenar os nossos? É simples, direto e dificilmente rebatível em poucas linhas por quem quer transformar o caso apenas em estatística de mortos. No meio desse fogo cruzado, há ainda o cálculo eleitoral. A matéria que recolocou o nome de Cláudio Castro na disputa por uma vaga ao Senado aponta exatamente para isso. No Rio, o eleitor recompensa quem parece ter controle da segurança. E numa conjuntura em que o presidente da República e parte do seu entorno adotam um tom mais crítico às ações de alta letalidade, o governador fluminense se diferencia ao dizer: "Eu vou continuar." Agora, com a carta de Trump, ele pode acrescentar: "E não sou só eu que penso assim." Esse tipo de argumento é ouro em palanque, especialmente se o adversário for alguém que tenha usado a operação como arma de crítica. Lembrando que o Rio é um estado onde o bolsonarismo sempre teve voto expressivo. Uma cena com Castro, Flávio Bolsonaro e, ao fundo, o discurso de que até os Estados Unidos reconheceram nossos policiais é praticamente uma peça pronta de campanha. O que vem daqui para frente é o que vai prender a atenção do público. O governo federal vai aceitar esse apoio dos Estados Unidos ou vai dizer que a relação se dá apenas de governo para governo, tentando esvaziar o gesto feito diretamente ao Estado do Rio. A Comissão de Direitos Humanos do Senado vai endurecer o tom e convocar o secretário Victor dos Santos para explicar detalhes da Operação Contenção. O Supremo vai impor novas amarras às ações em áreas dominadas por facções, mesmo depois de o governo do Estado mostrar que está diante de um adversário que usa tática de guerra. E, principalmente, o governador Cláudio Castro vai conseguir transformar essa tragédia, a morte de 4 policiais, em um símbolo de que o Rio não vai recuar. Essas perguntas mantêm o assunto vivo, geram polêmica e ajudam o público a enxergar que, por trás de cada operação, existe sempre uma disputa de narrativas. De um lado, quem quer mostrar força contra o crime. De outro, quem procura reduzir essa força. Hoje, quem está conseguindo mostrar que age é o governo fluminense, e ele acaba de ganhar um aliado de peso dizendo, de fora do país, que está pronto para ajudar. E isso, na política, vale muito.